Hoje a aula é uma aula breve, como eu falei para vocês, as nossas aulas aqui são pequenas, não são aulas gigantes, até para você poder assistir tranquilamente, mas são aulas que têm conteúdos riquíssimos, então não perca. Se você estiver assistindo aqui ao vivo, se você estiver assistindo no gravado, aproveita, tá bom? Algumas dessas não vão ficar salvas, porque são conteúdos que eu dou em curso, então não dá pra ficar salva, tá? Essa aqui eu tô pensando, talvez, não sei, porque se você viu, hoje eu vou te explicar 3 passos, né, que você deve saber que são essenciais na hora de você se automaquiar. Então vamos para o primeiro. Antes de eu começar o assunto, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando eu tô maquiando muita mulher, tô conversando com muita mulher, elas perguntam assim, deixa eu abaixar um pouquinho isso aqui. Elas sempre falam, Ellen, eu não sei me maquiar. Eu tenho um kit completo, pincel, sombra, delineador, glitter, tudo, mas eu não sei, porque eu tenho medo de colocar em prática. E ficar estranho, depois ter que tirar tudo, faço tudo de novo. Não tento. Eu, inclusive, quando eu comecei a me maquiar, o que aconteceu comigo? Quem vai lembrar, bota aqui pra mim, aquelas paletas, eu ia pegar print na internet, só que eu não lembrei. Aquelas paletas que é pequena assim, e elas tinham um espelho em cima. Quando você abria, elas tinham... Gente, eu tenho que pegar a foto pra vocês. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou pesquisando, porque eu quero mostrar. Eu tinha 2 daquela. Eu tinha uma com a cor verde, um verde bem claro, e uma outra bem rosa. Aquelas paletas de maquiagem que a gente pega pra brincar. Bem no começo eu tinha elas, porque eu não gosto, não é que eu não gostava, eu não tinha maquiagem. Então eu usava o que a gente ganha, né, de tia, prima, mãe, pra brincar. Deixa eu só ver aqui, paleta de sombra. Será que eu vou conseguir? Eu não sei como que eu pesquiso, porque não tinha marcas. Elas só pra zoar mesmo, brincar, sabe? Deixa eu ver, botar aqui antigas, vai que aparece, né? Eu acho que todo mundo já teve uma dela. Ó, achei. Acho que todo mundo já teve umas. Já mostro pra vocês. Então, deixa eu só ver se eu pego. Aqui, pronto. Essa bem aqui, ó. Mas não, o que eu tinha é diferente. Vou mostrar pra vocês, tá? Quer dizer, eu vou ver se eu consigo, né? Aqui. Eu acho que eu vou ter que salvar, porque eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Essas bem assim, ó. Tem um espelho, aí tem as sombras, aí sempre vem aqueles pincéis que a gente nem usa, a gente sempre joga fora. Quer dizer, eu sempre jogo fora, né? Porque eu não uso. Eu tinha uma dessas, que vinha até com blush, vinha com, às vezes, até com uma sombrazinha de contorno. Eu tinha dessas bem, eu usei ela até ela não tiver nem mais um produto. Toda vez que eu ia fazer maquiagem, eu fazia a pele, e depois, quando chegava nos olhos, eu sempre usava a mesma sombra. Eu lembro que era até um marrom com a cintilância. Toda vez eu usava, eu passava daqui no olho e seguia. O que eu fazia de vez em quando era pegar uma sombra branca que tinha e colocava bem aqui no cantinho. Eu entendia pra que servia? Não, mas eu colocava. Não sabia, eu só fazia. Então toda vez era essa mesma maquiagem que eu usava nos olhos, porque eu tinha medo de colocar uma cor diferente e não ficar legal. Aí depois, quando eu me olhar no espelho e falar, não gostei. Aí tem que tirar tudo de novo. Então, pra não ter aquele trabalho de tirar tudo de novo, eu não fazia, eu não tentava outras coisas. E recentemente, eu ouvi bem assim. Eu gosto, eu até compartilhei com vocês, eu acho. Eu gosto de maquiagem. Só que eu só uso sombra clara no meu olho porque eu tenho medo de colocar sombra escura e não gostar do resultado. Então, ela falou isso pra mim, né? Eu falei assim, mas por que o medo? Ela, por medo de ter que retirar tudo de novo e, tipo, me atrasar, porque eu sempre me maquio na hora que eu tô saindo. Eu falei, a mesma coisa que eu passei também. Então, isso acontece porque a gente não conhece as nossas características dos nossos olhos. Isso é normal, tá bom? Isso é normal. Então, conhecer elas é fundamental. Bom dia, Carla, seja bem-vinda.
conhecer elas é fundamental. Então eu acho que todo mundo já teve uma paleta dessa, né? Bem antigona, todo mundo já teve. E ela só tinha essas cores que vinha. E se você não teve, provavelmente você pegou uma paleta da sua mãe, da sua tia, da sua prima. Mas todo mundo já teve bom dia. Todo mundo já teve uma paleta assim, tá? Uma paleta bem... Aquelas paletas eu acho que a gente ganhava pra brincar, né? Porque eu acho que nem pra se maquiar de verdade, eu acho que nem funcionava, né? É tanto que nem intensidade nas cores ela não tinha. As cores dela eram bem fraca. Então, eu pegava essa paleta e usei ela até não tiver mais nenhum produto, né? Aí depois começou o interesse pela maquiagem mesmo de verdade, que eu fui procurar outros produtos. Porque até então a gente só se maquiava com aqueles produtos que nem marca conhecida era, né? Marcas, tipo, essas paletas aqui que eu mostrei pra vocês, não conheço delas ter marca. Pra mim, a gente falava Xing Ling, né? Na época, né? Então era tipo isso. Mas agora, entrando dentro do conteúdo mesmo. São 3 características, quer dizer, o nosso olho, na maquiagem, ele tem 11 características que a gente precisa levar em conta na hora de se automaquiar. Mas eu não vou jogar esse tanto de informação em vocês que vocês vão ficar perdida. Então eu vou começar pelas essas 3 que são importantes. Provavelmente você já deve ter ouvido, ou você não sabe o que é. E tá tudo bem, o óbvio precisa ser dito, tá? Então o que eu vou falar aqui talvez você conheça, mas sempre vai ter alguém que não saiba e tá tudo certo. Um dia eu também não sabia. Então, eu sempre tenho essa paciência de explicar que o óbvio precisa ser dito e a gente precisa explicar ele também. Então, pensando nisso, o nosso olho, ele é composto por 11, mas a gente vai falar sobre 3, vai ficar faltando 8 características. A primeira delas é a pálpebra, tá? A pálpebra fixa, essa bem aqui, ó, que fica abaixo da sobrancelha. Essa é uma região que a gente precisa saber identificar. E hoje, na live de hoje, eu vou te mostrar a característica, vou te explicar como ela pode ser e como você deve maquiar, tá bom? E depois, vou te explicar o que você deve fazer, mas vai ser lá no final, tá? São 3 características que eu tô na primeira. Então, a pálpebra fixa, que fica abaixo da sobrancelha, essa região aqui. Por que é fixa? Porque ela não se movimenta. Ela não como posso falar? Ela não se movimenta. Ela só vai mudar um pouquinho se você frisar, tipo agora que eu fiz, frisar a sobrancelha. Aí ela vai dar uma movimentada. Mas é só isso. Ela é fixa. Ela não sai do lugar, tá bom? Essa é a pálpebra fixa, tá bom? Ela pode ser pequena, média e grande, tá bom? Ellen, como que eu vou saber identificar? É simples. Quem tem a pálpebra fixa, pequena, ela sabe que é pequena. Normalmente, eu falo isso porque eu atendo muitas mulheres. E normalmente, quando elas têm essa região pequena, elas falam, eu não tenho espaço. É isso que elas falam. Aí eu falo assim, ela tá falando ou da fixa ou da móvel. Mas a móvel a gente vai chegar daqui a pouco. Então, a pálpebra fixa, ela pode ser pequena, média e grande, tá bom? Pequena, ela é bem pequena, tá? A sobrancelha é quase perto do olho. Assim, ó, a sobrancelha é quase perto do olho quando ela é pequena. A média tem um espaçozinho ainda bom e a grande tem um espaço bom. Quem tem a pálpebra fixa grande, ela já sabe que tem grande. Ela fala, eu tenho esse espaço aqui, entendeu? Só que também eu vejo que muitas de vocês focam muito nessa região aqui, ó. E às vezes não foca nessa região. Ambas são importantes. Mas já eu te dou uma dica sobre como aumentar essa região se você tiver ela pequena. Mas calma aí, já eu chego lá. Então, essa região, ela pode ser pequena, bem mais próxima do olho, média, um espaço um pouco maior e grande, tá? Eu poderia entrar num assunto aqui bem mais profundo, mas eu acho que eu posso confundir vocês, tá bom? Mas numa próxima live eu me aprofundo melhor nesse assunto pra vocês, pode ser? Porque eu tenho medo de vocês falarem assim, ixi, confundir foi tudo, agora que eu não sei nem o que é isso mais. Mas calma, vamos por partes. Então, a pálpebra pequena, se você tiver ela, você sabe que ela é pequena, porque a sua sobrancelha é mais próxima do olho, porque ela é pequena, esse espaço dela é pequeno.
Então, aqui na sua automaquiagem, você deve ter cuidado com pincéis, tá bom? E com o que você faz nessa região aqui. Por quê? Se você tem uma sobrancelha mais próxima do olho, porque essa região é pequena, se você vier com um pincel desse tamanho, você vai pegar toda a região. Toda a região, tanto de fixa quanto tanto móvel quanto de fixa. Você vai pegar toda essa região. Aí se é para fazer um degradê, não vai fazer mais. Se é para fazer um esfumado bem bonito, não vai fazer mais, porque você já tomou toda essa região. Então, cuidado com o tamanho do pincel e cuidado com o que você faz. Uma outra coisa que eu vejo muito mesmo. Tem essa região pequena, aí pega uma sombra, já que essa região é mais próxima da sobrancelha, pega a sombra e passa bem perto, bem assim, perto mesmo, bem rente à sobrancelha, sabe? Quase adentrando na sobrancelha. Fica bonito? Fica, mas deixa eu te falar uma coisa, dependendo da cor que você coloca, se eu te ver de longe, eu vou pensar que isso aqui tudo tá emendado, sobrancelha e olho. Não vai dar aquela sensação, cadê a sobrancelha dela? Porque é isso que dá, principalmente se você fizer uma maquiagem escura, tá bom? Tem outros truques que você consegue fazer para aumentar esse espaço, tá bom? Eu sempre falo que o que é importante no olhar sombra, delineador e cílios postiços. São 3 passos na maquiagem que muda totalmente o seu olhar. Por exemplo, passei a sombra, não cheguei rente à sobrancelha. Você pega o iluminador e passa bem aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Mas não é você passar em toda essa extensão. Você vai passar bem aqui, ó. Por quê? Vai dar bem onde o ponto alto fica, sabe? O arqueado da sobrancelha. Vai dar uma impressão de ser maior ainda. Vai dar um efeito, tá? Mas esse detalhe não funciona para todo mundo, tá bom? Por quê? Porque temos outras características nos nossos olhos e não vai ficar legal em todo mundo. Mas calma. Testa, se você gostar, se joga, tá bom? E a pálpebra fixa, Ellen, pálpebra fixa média, como que eu maquio? Aqui você não precisa de muita coisa, aqui você precisa só saber a quantidade de sombras e o tamanho do pincel. Aqui na média, você não vai precisar se preocupar tanto com o pincel, mas também vai pegar um pincel gigante, né? Pega um pincel médio, que não seja tão gordinho, tá bom? Bom dia, Érica, seja bem-vinda. Aqui na média você não precisa se preocupar e nessa questão também de sombras também não precisa se preocupar. Já na grande, você se joga. Então, na grande você não precisa se preocupar com o tamanho do pincel, não. Vai trabalhando ali e vai usando nas cores que você gosta. É só a pequena mesmo que você tem que ter uma atenção especial nela, tá bom? E vamos para o segundo... Bom dia, linda, bom dia. Vamos para o segundo passo, tá? Alguma dúvida sobre pálpebra fixa? Enquanto vocês respondem aí, eu vou pro próximo passo, que é o côncavo. Ellen, o que é côncavo? Eu também não sabia, tá? Quando eu comecei a me maquiar lá, alguns anos atrás, eu não sabia. Então, eu vou fazer questão de explicar pra vocês poderem entender. Se você tiver com as mãos ocupadas, passa a sua mão bem aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Um pouco mais abaixo, né? Claro. Bem aqui onde eu tô passando, ó. O pincel. Você vai sentir um ossinho. Esse ossinho é o côncavo, tá? É o que divide a fixa a pálpebra fixa da pálpebra móvel. Essa aqui é esse ossinho. Aqui é o côncavo. Ellen, isso é importante demais. Eu vou te explicar o porquê que é importante. O côncavo, ele pode ser ascendente, arredondado e descendente. Calma. O ascendente, ele começa... Eu vou usar o pincel aqui. Ele começa aqui e vai subindo. É igual a minha, tá vendo, ó? Ela começa baixa e vai subindo. Essa linha aqui da divisória aqui, ó, essa linha bem aqui, ela vai subindo. É ascendente. Então, ou seja, ela vai trazer um efeito de levantar o seu olhar. O arredondado, ele vem aqui
e tem um ponto alto e termina na mesma medida do que iniciou, ou seja, ele é arredondado, tem as duas extremidades iguais, entendeu? Ele não é mais para baixo e não é mais para cima, ele termina na mesma ponta, esse cantinho aqui termina na mesma ponta que o do começo, esse aqui é o arredondado. E tem o descendente, que ele é mais caidinho, tá? E tranquilo, isso aqui é só uma característica do seu olho. Inclusive, ele começa aqui, ele começa mais em cima um pouco e vem descendo, tá vendo? Em vez de a linha terminar mais pra cima, ela termina mais pra baixo. Essa ponta aqui, ela é mais caidinha. Então, ele é descendente. Agora eu vou te explicar como você deve maquiar. Mas antes, deixa eu te perguntar. Analisa a tua pálpebra fixa, essa região aqui que eu expliquei, que foi a primeira característica, e me fala aqui como que é a tua pálpebra fixa. Se ela é pequena, se ela é média ou se ela é grande. Coloca aqui para eu poder te ajudando, caso você tenha alguma dúvida. E, enquanto vocês respondem, vamos para o côncavo. O côncavo, se você tiver o côncavo ascendente, você pode seguir a linha dele naturalmente. Tem quando você pega um pincel e você coloca bem aqui, bem na divisória do côncavo, bem na linha, você pode seguir o côncavo, se você tiver ascendente, mais levantadozinho, ascendente, você pode seguir normalmente o desenho dele, tá? Tipo o meu. O meu eu consigo seguir o desenho dele normalmente. Se você tiver ele arredondado, você também pode seguir o desenho dele normalmente. Só um detalhe. Se você tiver o côncavo arredondado, não evita de colocar a sombra muito para cima aqui nessa região, nesse canto. E aqui no canto externo, no final, você deixar ela mais para baixo. Porque por mais que você não tenha o côncavo descendente ou arredondado, descendente, ele pode ficar descendente, ou seja, com efeito de caidinho no olhar, ou seja, um olhar caído no resultado final da sua maquiagem. Talvez o que eu tenha falando aqui pra vocês pode estar tipo, meu Deus, que tanta informação. Mas calma, vocês vão conseguir entender. Se você começar muito alto aqui e terminar baixo, ele vai trazer esse efeito, por mais que você não tenha essa característica. Agora, o descendente, que é aquele mais caidinho, assim. Como que eu devo maquiar? Primeira coisa, evita de seguir o desenho desse côncavo. Por quê? Porque se você tem um desenho, se você tem um côncavo que ele é caidinho e você seguir essa linha, o que vai acontecer? Você vai reforçar essa característica. A não ser que você queira esse efeito na sua automaquiagem de um olhar mais caído. Se você quiser, tudo bem, pode seguir. Mas o que vai acontecer aqui? Eu tô sem sombra no pincel, tá? Por isso que, senão eu tava parecendo uma palhaça aqui, que tanto que eu já tô usando esse pincel aqui no olho. Ó, você tem o côncavo descendente, né? Se você tem essa característica, o que vai acontecer? Você vai maquiar o seu olho aqui, Quando chegar bem aqui no meio, em vez de você seguir, você não segue, você continua subindo. Por quê? Porque esse efeito de subir com a sombra vai tirar o efeito de caído e vai tirar, como posso falar? Vai tirar a tensão dessa região, entendeu? Vai trazer um efeito de o seu olho ser mais ascendente, ou seja, vai dar uma levantada. Ela me explica na prática. Esse meu olho, ele é ascendente. Só que esse bendito aqui, ele não é tão ascendente assim, ou seja, levantado. Ele é mais arredondado. Vocês conseguem ver. É possível? Nós temos muitas pequenas assimetrias no nosso olho e tá tudo certo. É normal isso, tá? Ninguém é totalmente 100% idêntico, tá? Temos as nossas características, é por isso que a gente tem que analisar. Porque se eu chegar bem aqui e falar assim, fulana, reproduz essa maquiagem, sendo que você não analisa as suas características, você não... Porque assim, gente, uma coisa, eu tenho meu olho, eu tenho o espaço que eu tenho e você tem o seu. Talvez você tenha maior, menor, assim, assado. E se você reproduzir idêntico ao passo a passo, ao vídeo, talvez fique legal, talvez não, tá? Por isso que eu falo muito, o copia e cola de um vídeo passo a passo, pode dar certo? Pode, mas também não pode,
entendeu? Porque tem algum detalhe ali que você não tem parecido com daquela pessoa, tá bom? Então o certo é adaptar. Aí essa região aqui, eu tenho ela arredondado. Então eu não posso reforçar essa região escurecendo muito alto aqui e diminuindo aqui. Eu vou ter que começar aqui e subir para igualar esse olho e trazer a simetria. Então é isso, entendeu? O descendente é a mesma coisa. Você começa aqui e vai subindo para suavizar esse efeito. Às vezes vocês podem se confundir um pouco nessa questão de descendente e ascendente. Mas é só pensar. Ascendente subindo, então eu posso seguir. Descendente descendo, então eu vou trazer um efeito de deixar ele mais levantado, ascendente, para não reforçar. Alguma dúvida sobre côncavo? Gente, demorou um tempinho para me pegar. Na época que eu, bem no começo, quando eu aprendi, foi uma coisa assim que eu falei, meu Deus, tem tanta informação só no olho, tem tanta coisa. Porque quem entrou aqui agora, eu falei no começo da live que são 11 características que a gente tem que analisar antes de se maquiar. Essas a gente tem que analisar antes de se maquiar. Mas tem muito mais que a gente tem que analisar para estudar o nosso olhar mesmo, tá bom? Mas eu vou falar só de 3 aqui, porque eu acho que é muita informação. Talvez vocês fiquem assim, meu Deus, ela tá falando de 3, já tô ficando assim, imagina se ela falasse de 11, né? Mas calma, aos poucos a gente vai vendo isso, tá? E, por último, pálpebra móvel, que é essa região aqui que se movimenta, essa aqui, ó. Quando a gente abre, ela entra pra dentro e quando a gente fecha, ela vem. Essa região aqui, que se movimenta, por isso que ela é chamada de móvel, porque se você... Qualquer expressão que você faça, ela vai se movimentar, ela vai franzir também juntamente com a fixa. Só que a fixa é menos, né? Ela pode ser pequena, média e grande também. Só que aqui, você tem que ter um cuidado, assim como eu falei da fixa. A pequena, quem tem essa região aqui pequena, ela sabe que é pequena. Não precisa nem falar, porque ela fala, eu não tenho muito espaço de olho, eu tenho dificuldade de maquiar, porque eu não tenho espaço. Ela já se entrega se você for falar de maquiagem. Ela já fala mesmo. A região é pequena e ela não vai ter tanto espaço. Não é quando ela fechar o olho, é quando ela abrir. E um ponto super importante que eu anotei aqui. Maquiagem, você, linda, maravilhosa, você tem que ficar linda. Sua maquiagem deve ficar linda com olhos abertos. Nada de fazer uma maquiagem perfeita com olhos fechados. E quando abrir, você falar, meu Deus, o que eu fiz? Eu não tô conseguindo, não tô gostando, não tô achando alguma coisa estranha. Porque isso também já aconteceu comigo. Eu fiz uma maquiagem lindamente com olhos fechados. Mas quando eu abri, quem disse que eu gostei do resultado? Aí você fala assim, Eli, como assim? Tem quando você tá se maquiando? Tá ali se maquiando assim, ó, deixa que a gente fica, né? Maquiando, pá. Ai, gostei. Achei que ficou bonito. Quando abre, ai, ficou estranho. Isso não deve acontecer com você, tá bom? Tem que ficar bonita com olhos abertos. Então, se você viu que com olhos abertos ficou alguma coisa estranha, já começa a ficar atenta. O que aconteceu? O que eu fiz? Essa região de pálpebra móvel pequena, como que deve maquiar? Principalmente tomar cuidado com o pincel, tá? O pincel é importante nessa região porque ela é pequena. Então, você não vai usar pincel grande. Esse aqui, ó, é um pouquinho menor. Aí tá sujo de sombra, gente. Ele é um pouquinho menor. Ele também é bom, tá? Mas não vou falar de pincel aqui hoje não. Foi só uma dica que eu dei pra vocês. Você vai tomar cuidado. Por quê? Não precisa caprichar tanto nessa região aqui se ela for pequena. Porque quando você abrir o olho, vai entrar tudo pra dentro. Tipo, não vai mostrar. A não ser que você ande de olho fechado, né? E ninguém vai andar de olho fechado. Pelo amor de Deus. Normalmente, quem tem essa região pequena aqui, às vezes tem essa região média, tá? Essa região fixa. Aí você capricha mais aqui. Mas vamos pra pálpebra móvel média, que já é um espaço um pouquinho melhor. Você consegue trabalhar mais sombra, consegue trabalhar mais um delineador até um pouco maior. Já a
Pálpebra mais sobre delineador eu vou falar depois. Já a pálpebra grande, móvel grande, você tem espaço demais. Você pode brincar com ela, tá? Botar o que você quiser lá que vai dar certo. Hoje eu te mostrei qual é a característica, te falei como que ela pode ser e te expliquei como você deve maquiar. Agora você vai fazer o quê? Você vai identificar essa característica no seu olho, você vai ver como que ela é. Ah, Ellen, eu percebo que a minha eu tenho um espaço a mais, então deve ser média, deve ser grande. Não, eu tenho essa região pequena, então deve ser pequena. O meu côncavo ele é descendente, é ascendente, é arredondado. Se você perdeu essa parte, volta lá, tá? E pega esse conteúdo porque é importantíssimo. Depois você vai praticar, você vai botar em prática, você vai se automaquiar.